Fala, turma! Aqui quem fala é o Felipe Dendem. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso básico de opções. Hoje, turma, nós vamos falar um pouquinho sobre o que são as opções e como é que funciona aquela nomenclatura lá que todo mundo tem uma dificuldade. Então, de uma vez por todas, hoje nós vamos explicar aqui, vou direto ao ponto, para poder explicar como é que funciona e vocês não vão ter mais essas dúvidas, tá bom? E o que são as opções? Opções são contratos de direitos futuros de um determinado ativo. Então, quando a gente fala de opções, nós estamos falando de um direito de comprar ou vender um determinado ativo numa data já pré-determinada e nós vamos falar exatamente aqui como é que funciona aquela nomenclatura que ela já diz tudo para você, o mês que é o vencimento, o preço do exercício, tá? Então vamos lá mostrar aqui exatamente como é que funciona essa nomenclatura, tá bom? E para que serve as opções ali. Vamos lá. Então tá aqui a nomenclatura, como é que funciona. Eu peguei a Petrobras, que é um dos ativos mais negociados dentro da bolsa, tá? Então eu peguei ele como exemplo aqui e separei aqui exatamente como é que é o código numa opção. Então essa daqui eu peguei a opção Petro C30, tá? Ela era uma opção real na época que eu peguei isso daqui, tá? Então, ou seja, o PETR, que são as 4 primeiras letras que estão ali na nomenclatura da opção, elas dão um significado que é o quê? Petrobras. Então, as 4 primeiras letras, elas significam o ativo objeto ao qual eu estou negociando naquela opção, tá? Então, ficou claro. Então, qualquer opção que você pegar, se você for pegar de Bradesco, vai ser BBDC, e aí vem a letra e vem o preço do strike, tá? Então, qualquer ativo que você pegar, as 4 primeiras letras significam o ativo ao qual você está negociando aquele contrato, tá? Então, isso já ficou claro, né? Aqui nós temos a letra C, tá? Nesse caso, esse vencimento era o vencimento C, que é o terceiro vencimento do ano, né? Então, é o vencimento de março, tá? Então, quando você olhar lá, você viu as 4 primeiras letras, é o ativo ao qual você está negociando. A 5ª letra, ela significa o vencimento, tá? Então, o vencimento é o mês ao qual vence. As opções, elas têm um vencimento toda terceira sexta-feira do mês, tá? Então, toda terceira sexta-feira do mês tem o vencimento das opções. Então, se você sabe que a letra C, ela significa um vencimento de março, então se você pegar o calendário, a terceira sexta-feira do mês de março é o vencimento da série C, tá? Nesse caso aqui. E vamos lá agora para o preço daquele ativo que a gente está operando, o preço daquele contrato que nós estamos operando. Então, nesse caso aqui, o código dela era o Petro C30, o 30 significava o strike de R$30. O que vocês têm que tomar muito cuidado com esse número é o quê? Porque esse número ele não é obrigatoriamente, ele não significa o preço exato do strike da opção. Tá? Então, o strike é o preço ao qual aquele ativo, aquela opção, né, se refere, então nesse caso de R$30, então, ou seja, quem comprou essa opção a Petro C30, ele tem o direito de comprar aquele ativo, no caso Petrobras, por R$30, tá? Nesse caso aqui, batia o código dela de 30, né, com o strike de R$30. Então, sempre que você for ver uma opção, você não pode simplesmente olhar o código dela aqui e achar que aquele númerozinho no final é exatamente o preço do strike. Então, sempre confira o strike, pega o código da opção, vai lá, confere na coluna do strike na sua plataforma e olha lá exatamente qual é o preço ao que se refere aquele contrato, tá? Bom, turma, então vamos lá para a tabela aqui das opções, para vocês saberem qual é o vencimento, que mês que vence, tá? Lembrando, o vencimento das opções é toda terceira sexta-feira do mês. Então, independente do mês que você está vendo um vencimento, você já tem que saber, olhou o calendário lá, a terceira sexta-feira do mês é a sexta-feira que equivale ao vencimento das opções. Tá? Então, olhando aqui na tabelinha, né, nós temos aqui o horário, né, de funcionamento também, que é super importante saber como que funciona o horário de funcionamento da bolsa, tá? E aqui temos a tabela com os vencimentos, tá? Então, essa tabelinha aqui era a tabela do ano de 2023, tá? Então, a referência aqui, ó, o dia que foi o vencimento, no mês de janeiro. As calls aqui na coluninha aqui, se você pegar aqui, é de A a L, ou seja,
o primeiro mês, o mês de janeiro, é a letra A. E o mês de dezembro é a letra L. Então você já sabe que você pegou o alfabeto lá da letra A à letra L, são os 12 primeiros meses das opções das calls, tá? Então, beleza, já tendo essa tabelinha aqui, depois se vocês quiserem, tira uma foto aqui, essa tabelinha é fácil. Até mesmo na aula aí vocês podem dar um print, de repente, para poder pegar e saber qual que é a tabela. Mas isso com o tempo vocês vão aprender naturalmente. É só você saber que é do A ao L, né? Então, os vencimentos. Então, sabendo do mês 1 ao mês 12, você já sabe qual é o vencimento equivalente ali. E as puts, elas começam, né? O código da put, o código de janeiro da put começa pela letra M e vai até a letra X, que é o último vencimento de dezembro, tá? Então, com essa tabelinha aqui, de uma vez por todas, vocês já vão saber qual é o mês do vencimento. E lembrando sempre que terceira, sexta-feira do mês tem o vencimento das opções mensais, tá? Então, vamos olhar aqui também o horário, né, turma? É super importante vocês saberem que o horário aqui de funcionamento da bolsa, né, do mercado de opções. Então, às 9h30 da manhã, você consegue cancelar as ordens do dia anterior. Então, vamos supor lá que você chega lá num dia para trabalhar, de manhã você tem algumas compras lá, aí você olha lá, o mercado está caindo 5%. Fala, cara, que eu consigo? Ferrou, o que vai acontecer? Eu sair comprando tudo? Não. Às 9h30 da manhã, no mercado de opções, você tem a possibilidade de cancelar as suas ordens do dia anterior. Então, se o mercado abrir com uma diferença muito grande, né, com o fechamento do dia anterior, ou seja, está caindo muito ou subindo muito, e tem alguma ordem sua que você não quer que participe, ou seja, você não quer comprar ou não quer vender determinado ativo, às 9h30 da manhã você consegue cancelar, tá? E aí, às 9h45 é o horário que o mercado começa a aceitar novas ordens. Então, às 9h45 em ponto é o horário que eu começo a colocar as minhas ordens para poder me posicionar ali no começo do dia, tá? Então, começou 9h45, o mercado começa a aceitar as ordens, elas ainda não são executadas, tá? Então, às 9h45 começa, todo mundo põe as suas ordens, as suas intenções de compra, de venda, nos preços que você quer ali, nas opções, tá? E a partir das 10 horas da manhã, o mercado começa a funcionar, né? Abrindo o leilão, né? Tendo um consenso ali dentro do leilão, que é o quê? Os compradores e vendedores, cada um colocou as suas intenções, casaram-se os negócios no leilão, abrindo o leilão, a partir das 10 horas da manhã, tá liberado para abrir o leilão, abriu o leilão, começa a ser negociado normalmente, tá? E aí o mercado se encerra, faltando 5 minutos para as 5 horas da tarde, fecha o mercado de opções, começa o leilão de encerramento. Esse leilão de encerramento, ele vai até as 5h15 da tarde, podendo ser prorrogado um pouco mais. Se não tiver consenso no leilão de fechamento, o que seria o consenso? Os compradores e vendedores, cada um com as suas intenções, casarem as ordens e cada um sair lá com o que colocou de intenção de ordem. Então, fechou 5h15 da manhã, da tarde, desculpa, acabou só no dia seguinte. Mercado de opções não tem aftermarket, igual em ações, tá? Então, mercado de opções, 5h15 da tarde, acabou, encerrou só no dia seguinte, tá bom? Então é isso, turma. Nos vemos na próxima aula. Espero que tenham gostado. Não esqueça de curtir aí, compartilhar com os amigos. E é isso. Tamo junto, um grande abraço.